muito bem-vindos ao Talk Kids, o nosso podcast. E eu estou aqui hoje com nada mais e nada menos que o especialista em infância, o cara que monta e desmonta Mac Steel, Samuca! E aí, Samuca, tá bem? Eu tô bem, galera. Preparado? Tô bem. Tô preparado. E essa voz, cara, o que aconteceu? Ai, não sei, eu fiquei bem do nada. É porque eu falei especialista, ele traz um peso, né? Né? Parece doutor. Não, mas você tá aqui pra trazer uma visão de criança pra quem tá em casa, então pode ser o Samuca. Ah, tá. Vamos Aê! Samuca, e o nosso tema hoje, você que tá nos ouvindo e você que tá nos assistindo, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui nós vamos fazer um conteúdo, eu e o Samuca, pra você, papai, você, mamãe, você que quer ter um bom relacionamento com o seu filho, a gente tem algumas dicas pra você e esperamos que te ajude o que nós temos aqui, né? O tema de hoje, Samuca, qual é? Ei, você me escuta? Ei, você tem escutado seu filho? Ou você é daqueles que só blá 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 blá, o seu filho vai tentar falar e... Cala a boca! Você, o filho, é aquele que tenta se expressar, mas você é aquele que acaba fazendo com que ele não consiga se expressar, né? Tem muita criança assim, né, Samuca? Por exemplo, e é chato, né? Muito Quando a criança ela quer contar como foi o dia, ou quer contar a situação que aconteceu, explicar como aconteceu a situação, é importante você ouvir a criança, o lado da criança, e aí o pai faz o quê? Ou então engole o... Choro. Já escutou isso, Samuca? Faz mal, hein? Não faz isso não, hein? Claro, no momento da raiva, acaba que você quer colocar a superioridade pra fora, mas é importante que você também escute o seu filho. Por isso que o tema de hoje é Você Me Escuta. Vambora? Bora começar? Você que tá aí dirigindo, não sei o que você tá fazendo, se você tá cozinhando, mamãe, você que tá trabalhando, mamãe, ou você, mamãe, que está agora somente nos assistindo, então anote aí as dicas. Ou pai, né? Ou papai também, papai que estiver cozinhando, dirigindo... costurando, eu não sei o que o papai tá fazendo na hora dessa, trabalhando, brincando de Mac Steel com o filho. Bom, não é bom que você escute isso. Esse podcast não foi feito para você assistir junto com seu filho, tá? Porque tem algumas dicas aqui que é importante que você acompanhe sozinho mesmo, sem a presença da criança. A boa comunicação entre os pais e os filhos ajuda na formação da criança, sabia? Por exemplo, o pai o pai e a mãe que não tem uma boa comunicação com o filho, acaba que o filho cresce sendo... Não tendo tanto apego, sabe assim? Tendo emoções descontroladas. Emoções descontroladas, muito bem, tá vendo? O cara é um especialista. Desculpa, gente. Isso é sinal que você trata bem seus Mac Steel. É verdade. E aí nós temos aqui a primeira barreira na comunicação, Samuca. Qual que é, tio Renato? A primeira barreira na comunicação é a ameaça. Ameaça? Como assim? Por exemplo, a criança ela não consegue se abrir para o pai, ou para a mãe, ou para o adulto, porque ela tem medo que haja uma ameaça ali por trás. Do tipo, da próxima vez, se você fizer isso... tu vai morrer! Você vai morrer, bicho! Então a criança acaba que ela não vai até o pai. Ela não vai até a mãe. Ela prefere guardar para ela aquele sentimento, aquilo que ela... Sabe, às vezes até algo sério que ela precisaria falar, ela acaba guardando por medo de uma ameaça. Isso faz com que ela guarde algum tipo de ressentimento. Toma cuidado, né? Cuidado. A segunda barreira de comunicação é o julgamento ou a crítica. Julgamento ou a crítica. Muitas das vezes, as crianças, né? As crianças. Muitas das vezes as crianças não falam... Vocês, crianças. Nós. Isso, boa. Muitas das vezes a gente não fala alguma coisa pro nosso pai, porque tem medo que ele meio que... Vamos se dizer, rebaixa, não sei. É como se envergonhasse a gente, sabe? É o próximo ponto, que bom que você puxou. Tem crianças também que não gostam de se abrir com os pais porque tem medo de que o pai possa envergonhar em público ou a ridicularizar. Mas fala, mas você é frescura desse menino. No meu tempo, no seu tempo, no nosso tempo, né? Eu nasci em 92, você nasceu em que ano, Samuca? 2008. Já é outra época, 10 anos depois, né? Então, é outra época. Então não dá pra gente ficar medindo no nosso tempo com o tempo de hoje. Porque os ensinamentos são diferentes. O que você tem que trazer são os princípios. Os princípios não mudam. Mas não dá pra criar o seu filho da mesma forma que você foi criado, né? Quando eu nasci já tinha internet, tinha televisão, tem um monte de coisa legal. Então não tem como agora eu proibir os meus filhos. Não assisti isso porque eu tive... Né? Você precisa saber controlar, saber
a hora certa. Outra coisa também, outro tipo de barreira de comunicação, Samuca, são os pais detetives. Nossa, isso é muito chato. É aquele pai que pega a luz assim, ó, o que você tava fazendo? Com quem você tava? Pra onde você vai? Eu tava comendo. Comendo o quê? Por que não dividiu? Arroz. Mas quem foi que deixou você pegar? Sabe? Isso irrita a criança, é ruim. A criança se sente um pouco retraída, ela não vai querer se abrir com você, porque ela sabe que toda vez que for se abrir com você, abrir com o pai ou com a mãe, vai vir uma chuva de perguntas, ela fala... Isso, olha, é uma coisa séria. Mas tem um lado bom disso. Mas deixa eu só falar a coisa séria. A coisa séria é que quando você chega com a chuva de perguntas pra cima do seu filho e não dá espaço pra que ele consiga falar, você tá ali gerando uma crise de ansiedade nele. Isso é cuidado, né? Vai lá, fala sobre os pais detetives que você quer falar. O lado bom, tá repreendido, tá? Se o seu filho for preso, ele já tá pronto pro interrogatório. Ai, meu Deus. Que ele não seja, né? Amém? Amém? Pais que se comunicam bem com os filhos fazem com que os filhos não sejam presos. Amém? Amém? Então, você que é daqueles que sempre tá perguntando, isso gera um pouco de suspeita que você não confie no seu filho. Sabe? Claro, você tem que perguntar, tem que se preocupar com a vida do seu filho? Tem sim. Você tem que estar por dentro, você tem que fazer parte do mundo do seu filho. Porém... pergunta demais faz com que ele acredite que você não confie nele. Tô certo? É verdade. Tô certo? É verdade. Sua mãe chega com 1.500 perguntas pra você. Vai ser estranho pra você? Vai ser chato pra você? Vai ser sufocante? Você, ai, meu Deus. Vou dar um exemplo aqui. Sua mãe mandou você comer. Uhum. E você tá jogando. Vou dar um exemplo da criança. A sua mãe mandou você comer. Você tá lá jogando. Aí você foi lá, parou o jogo, comeu. Aí a sua mãe foi lá no seu quarto, comeu, comi, comeu, comi, comeu, comi. E a sua mãe não vai acreditar em você. Isso acabou gerando suspeita na criança. Mas depende. Isso é ruim pra criança. Mas depende do pai. Claro, mas também, né? Obviamente a criança precisa entender que se o pai é detetive demais, é porque a criança não tem se aberto. A criança também precisa dar espaço pro pai, né? O pai, ele, por mais que ele chegue cansado, estressado do trabalho, ele precisa ter uma abertura com o filho para perguntar como foi o seu dia. E a criança não pode, não deve falar, não, isso é falta de respeito, né? Você precisa ensinar pro seu filho, agora é o momento que nós vamos ter juntos, de conversar, como foi o seu dia? E aí deixa, e escuta, tá? Vamos falar em outros podcasts que não é a quantidade de tempo que você dá ao seu filho, mas a qualidade do tempo que você dá ao seu filho. Se você fez uma pergunta pro seu filho, escute, dê atenção, porque aí você não vai precisar ser um pai detetive, a própria criança já vai se abrir com você. Outra barreira de comunicação, tanto na vida da criança quanto na vida do pai, são as redes sociais. Rede social. Eita, rede social, hein, gente? Rede social, o que acontece? O culpado disso, primário, são os pais. Porque se você tem deixado seu filho entrar nesse mundinho, obviamente ele vai querer ficar naquele mundinho. Porque ali ele tem os amigos dele, ele tem os jogos, ele tem os vídeos que ele gosta de assistir, ele vai querer ficar ali. Né? E aí acaba que o pai não vai atrás e também entra no mundo das redes sociais. E essa casa, ela não se comunica. É uma casa conectada, porém que não se comunica. Tá certo? Errado. Tá errado. Criança pode ter rede social, na sua opinião, ô Dr. Samuel? Pode. Monitorada. Muito bem, supervisionada, eu concordo. E, na minha opinião, criança só tem que ter celular acima dos 12 anos. Sabe por quê? O celular na mão é um mundo aberto de possibilidades. Se os pais não têm controle sobre o que os filhos estão acompanhando, então não está na hora. Se você não pode ter esse controle, então seu filho não está na hora de ter um celular nas mãos. É verdade. Né? Você teve celular com o primeiro celular com quantos anos? Ih, Jesus. Ih, faz tempo, né? Oi. Você tem quantos anos, Samuel? Fala pra galera que tá nos ouvindo e nos assistindo. Eu tenho 12. 12. Muitos anos, né, de experiência. Muitos anos. Acho que quando eu tinha uns 7, 8 anos. Olha, 7, 8 anos já tinha celular. Certo. Eu não acho. Talvez eu tinha celular Talvez eu acho que você só ganhou esse celular porque você fez birra, porque nem precisava de um celular. Não, minha avó que me deu. Aí, ó. A avó. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Vamos lá. Agora vamos para os hábitos bons para melhorar a sua comunicação com seu filho, né?
Vamos para os hábitos bons. Primeira coisa, escute o seu filho com atenção. É importante isso? Escuta. Acabei de falar, né? Aham. Seu filho está falando com você, está te mostrando alguma coisa, cara, preste atenção naquilo que ele está te mostrando, te falando. É importantíssimo. Dê um tempo de qualidade pro seu filho. Porque é a mesma coisa daqui. O tio Renato tá aqui falando comigo e eu aqui, ó, mexendo no celular. É chato, né? Isso é chato. Se você não quer que aconteça isso, não quer que o seu filho fique no celular enquanto você fala, você também não pode ficar no celular enquanto o seu filho fala. Né? Mostre pro seu filho, dê exemplo. Outro hábito para melhorar a sua comunicação com seu filho é não faça imposições. Não fique impondo sobre ele algumas coisas. Que isso faz, em vez de fazer com que vocês se unam, isso faz com que vocês se afastem. Sabe? Imposição demais faz com que ele entenda que nenhuma opinião que ele der será aceita. E é chato, né? Por exemplo, alimentação, que é uma coisa muito séria, onde as crianças mais debatem com os pais. Filho, você precisa comer verdura hoje. Ah, não, mãe, não quero nada. Não, você vai comer. Se você não comer, você vai ficar sem um videogame, sem um computador e não vai pra rua. Você acabou de impor pra ele, você não deu possibilidades pra ele. Você vai falar o seguinte, você quer que seu filho coma verduras? Você vai, claro, se houver a possibilidade, você faz pelo menos 3. Faz uma batatinha, uma cenoura e uma beterraba. Fala, filho, dessas 3... Chuchu é melhor. Dessas 3, escolhe uma que você quer comer. Você deu opções. E ele vai dizer, mas eu não quero nenhuma das 3. Filho, estou te dando 3 opções. Qual das 3 você quer comer? Porque isso faz bem para a sua saúde. Mude a figura, mude a linguagem. Não é mesmo? Não tira as coisas do seu filho, não. Isso é chato. Né? Peça a opinião do seu filho em situações que afetem a família. Por exemplo, você vai mudar de casa? Vai trocar de carro? Inclua o seu filho nessas decisões. Isso é legal, né? E faz com que o filho... se sinta parte daquilo, Sim. Né, Samuca? Ou se for pedir algum lanche, alguma coisa, pede pra ele escolher o lanche. Dê opções, dê opções. Outra coisa, não faça promessas em vão. Na volta, a gente compra. Isso é maravilhoso. Eu já perdi muito brinquedo por causa disso. Sério? E aí você Principalmente os Mac Steel. Até hoje você não esqueceu. Então, não faça promessas em vão. Se você não consegue cumprir tal coisa, se for algo impossível, explique. Fala, filho, eu queria muito te dar uma televisão 4K com óculos 3D e que chove, mas o papai não tem dinheiro para isso. Explica. Seu filho precisa entender, ele precisa ter as possibilidades e precisa entender as possibilidades atuais que tem. Última dica para nós encerrarmos o nosso podcast. Então, a última dica que nós temos para você melhorar o seu hábito de comunicação é simplesmente fale com o seu filho. Falar, conversar mesmo. Dê um tempo para ele, né? Tira um tempo para conversar, isso é importantíssimo. Vai assistir um filme, depois do filme fala, filho, qual foi a parte que você mais gostou? Eu gostei dessa. Que da hora, eu também gostei dessa. E aí, jogo, qual o jogo que você mais curte? Meninas, pai de menina, por exemplo, filho, vamos brincar de fazer comidinha, vamos brincar de empresários, nós somos empresários, vamos brincar de fazer show. Simplesmente fale com seu filho, pergunte como foi o dia dele. E uma dica muito importante para a gente poder encerrar o nosso podcast faça o teste dos 15 minutos, dos 10, 15 minutos. Mas qual é o teste do 15? Dos maravilhosa sua pergunta, Samuca. Nem foi ensaiado. Seguinte, quando seu filho for dormir, deite ao lado dele, pergunte para ele, filho, como foi o seu dia? O que você fez nesse dia que te alegrou? O que eu fiz nesse dia que fez você se sentir amado? Você se sente amado? Esteja pronto para a resposta negativa. Caso ele fale, pai, não me sinto amado. Mãe, não me sinto amada. Esteja pronto para a resposta negativa. Use isso a seu favor. Da forma que no próximo dia você possa ser um pai e uma mãe melhor. Não é isso? Então, e aí? Você tem escutado seu filho? Nós esperamos que sim. Até a próxima e tchau!